Ei, pessoal, sejam bem-vindas à nossa live de hoje. Uma live muito especial com um convidado incrível para falarmos sobre reprodução assistida. Quais são as técnicas que a gente tem hoje em dia? Quem deve fazer FIV? Quais são as indicações, contraindicações? A gente vai falar sobre o custo do procedimento, ao contrário do que muita gente imagina, pode sim ser um procedimento ao alcance das pessoas que necessitam. Vamos falar também sobre o preparo nutricional pré-gestacional, a importância desse preparo para vocês que estão buscando engravidar, para vocês que desejam engravidar. E para falar sobre isso comigo, claro, gente, eu sou nutricionista, né? Não posso ficar falando sobre coisas que não são da minha área. Então eu trouxe aqui um especialista em fertilidade, que é o Dr. Walter. Vou só esperar ele entrar aqui para chamar ele para dividir a tela comigo e a gente vai tirar então todas as dúvidas de vocês nessa noite. Aí nos comentários vocês estão vendo a Ana Vitória, Ana Vitória _SB, ela é da minha equipe e ela vai ajudar vocês esclarecendo as dúvidas de vocês enquanto eu estou com o Dr. Walter aqui passando o conteúdo de hoje. Então, se você fizer uma pergunta e a Ana Vitória souber responder, ela vai te responder pelo chat, tá bom? Então, valorizem a resposta da Ana Vitória. Ela merece. Senão ela fica toda triste, acha que ninguém liga pra ela, que ninguém presta atenção no que ela fala. Já chamaram a Ana Vitória de intrometida, de bisbilhoteira. Já foi um caos. Mas agora vocês já estão, né, mais acostumados aí com a Ana e o trabalho dela junto ao cantinho da Nutri. Ana Vitória adora, né, Ana, quando a gente fala assim para as pessoas valorizarem a presença dela, o esforço dela em responder vocês durante a live e tudo mais. E olha só, gente, o assunto de hoje é importante para todos os casais que querem engravidar, né? Quando a gente começa as tentativas para uma gestação acontecer, a gente nunca sabe se futuramente, né, vai precisar passar por um processo de reprodução assistida, se vai ser indicada a fazer uma inseminação, uma fertilização, enfim. Então, para você que está tentando engravidar, mesmo que você não pretenda, né, fazer um procedimento, né, um processo de reprodução assistida, fica com a gente aqui hoje, que eu tenho certeza que informação nunca é demais. E clicando nesse aviãozinho que tá aqui embaixo, do lado do campo dos comentários ali, você pode mandar essa live para as pessoas que você conhece. Então envie aí para os casais que você conhece, que estão tentando engravidar, que pretendem engravidar nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, né, no médio a longo prazo. E eu quero saber de vocês, da onde vocês estão me assistindo, comentem aqui. Coloquem aqui nos comentários para mim da onde vocês estão me vendo e daqui a pouquinho vendo eu e o Dr. Walter. Ei, doutor, ele chegou, vamos chamar ele aqui. Muitos corações para receber o nosso convidado aqui, vamos receber ele com muito carinho. Cadê os corações? E aí, Walter? Olá, Carol, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo aí, tudo bem? Tudo ótimo. Se apresente para as meninas. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí, né? Meu nome é Walter Costa, eu sou médico especialista e talvez entusiasta, né, da reprodução assistida. Um modelo um pouquinho diferente de reprodução humana, mais simples, acessível, tá? E eu tô falando de Goiânia, eu sou goiano por formação, a minha vida foi a maior parte aqui em Goiânia, tá? Mas eu tenho um pezinho e um meio coração, ou mais de um meio de coração em São Paulo. Muito da minha Bom. São Paulo. Não, eu tenho um vínculo muito grande com São Paulo, com certeza. Gente, o trabalho do Walter é incrível. Daqui a pouquinho, né, no final da live, você explica um pouquinho para as meninas, Walter, o que que você faz com tanto amor e tanto carinho para chamar tanta atenção. Gente, eu fiquei fascinada quando eu vi o trabalho do Walter. Achei realmente, sabe, de outro mundo e eu quero compartilhar isso com vocês também na noite de hoje. Muito bem. Walter, quer falar alguma coisa? Não, então, na verdade, quando eu e a Carol conversamos, né, e a gente propôs fazer para falar um pouquinho sobre o tema de fertilização in vitro, eu acho que o nosso maior objetivo aqui, né, Carol, não é levar uma discussão técnica. Não, não é isso. Nós queremos falar sobre uma fertilização in vitro numa linguagem que seja acessível, compreensível pelas pacientes, né? Desmistificar algumas coisas. Eu acho que muita gente tem tabu demais, dúvida demais. Muitas mulheres podem acreditar que o tratamento é muito difícil, é muito complicado. Gente, e não é.
tá? É muito caro. Sim. E as mulheres têm, ou os casais têm a impressão de que tudo isso é muito distante da realidade. Mas é muita gente, Carol, precisando de fazer fertilização, procurando fertilização, fazendo fertilização in vitro, tá? E a gente sabe realmente que cada vez mais a gente transforma um tratamento mais próximo das pessoas, tá bom? Então a gente vai dar essa ênfase, vai bater um papo aqui. Eu até pedi para a Carol que ela moderasse, para ela dar a visão dela mais de uma pessoa externa à fertilização in vitro, para quem sabe eu consiga solucionar um pouco desses dilemas persistentes da reprodução humana, né? Com certeza. Vamos lá, então. Walter, a primeira coisa que eu gostaria que a gente esclarecesse aqui para as meninas é quais são os procedimentos de reprodução assistida que a gente tem hoje, né? Quais são as opções? Quando um casal enfrenta uma dificuldade para gerar, quando um casal é diagnosticado com algum tipo de infertilidade e precisa de uma reprodução assistida, quais são as opções que eles têm? Beleza. Carol, vamos lá. Eu sempre falo para as minhas pacientes, isso é extremamente importante, que o primeiro passo é uma boa avaliação e um bom diagnóstico. Se você não conhece o problema, a causa do problema, o que está causando o problema, as características do casal, fica muito difícil, para não dizer impossível, você definir o que precisa de ser feito para produzir uma gravidez. Bom, o que tem de opção? São várias. Existem 4 tratamentos básicos, nós vamos falar de FIV, mas a reprodução assistida tem 4 tratamentos básicos. O primeiro, induzir a ovulação em quem não ovula. Agendar a relação em quem também não ovula ou quem tem uma redução de frequência de relação. Inseminação intrauterina, que ainda é baixa complexidade, a gente só coloca o sêmen preparado dentro do útero. E, por fim, a FIV, fertilização in vitro, é o tratamento de alta complexidade, que, na minha opinião, não é complexo coisíssima nenhuma, é relativamente simples, tá? E tem a fertilização in vitro, que é um tratamento de alta complexidade, que aí a gente requer um laboratório, toda uma infraestrutura, todo um know-how e um conhecimento técnico-científico. São basicamente 4 grandes tipos de tratamentos para engravidar. E quando a pessoa vai para uma fertilização, né? Alguém que aqui nunca escutou falar. Acho difícil, mas se tiver alguém aqui na live que não sabe o que é FIV, como que você falaria para essa pessoa? Como que você explicaria? Bom, fertilização in vitro é um tratamento, né, que nós fazemos com a finalidade de produzir gravidez, que tem 3 etapas principais, basicamente, né? Existe uma primeira etapa de fertilização, que o casal que precisa de fertilização, a mulher nessa fase principalmente, tem muitas variações, tá, Carol, de tudo isso que eu tô falando. No primeiro momento, a mulher vai fazer uso de medicações, mais, menos, diferentes protocolos, com a finalidade de produzir a maior quantidade de óvulos possível para serem utilizados pelo laboratório. E essa é uma etapa fundamental, porque a gente precisa tentar obter a maior quantidade de óvulos possível. É claro que nós ficamos um pouco limitados dentro do aquilo que é o potencial da mulher oferecer óvulos, tá certo? Mas a gente tenta otimizar o potencial dela. Depois que finaliza essa etapa, a gente entra na segunda etapa, que é um procedimento onde a parceira vai ao laboratório que ela escolhe colher estes óvulos, fazer a colheita daquilo que foi preparado previamente na estimulação, ok? E nesse dia de coleta, é um procedimento laboratorial, ela vai ao laboratório sob sedação, é minimamente invasivo, colhe o óvulo por punção, colhe o sêmen, que na maioria das vezes é por masturbação, podem ter outras técnicas, e esses 2 são usados para formar embriões humanos, que serão guardados, armazenados no laboratório. Essa é a segunda etapa. E a última etapa, nós vamos criar para aquela mulher, pode ser naquele mesmo mês, pode ser daí um tempo, nós vamos criar para aquela mulher as melhores condições possíveis do útero e do organismo para inserir o embrião formado no útero, e aí, depois da inserção, está encerrado o programa de fertilização in vitro, e ela vai fazer a tentativa dela de gravidez, né, o teste, quem sabe com um positivo, né? Ai, tomara, né? A gente sempre fica torcendo para que esse positivo apareça. Você sofre junto com a paciente? Porque eu sofro. Quando eu tô cuidando das minhas meninas tentantes, parece que sou eu ali na tentativa, no teste positivo, no teste negativo. Carol, é assim, né? Eles dizem que com o tempo você vai se acostumando. Isso não acontece na reprodução humana, né? Isso não tem como.
eu costumo pensar assim que eu também sou um médico tentante, tá? Uhum. Eu tenho certeza que o que a gente faz aqui dá tanto certo que a gente vive a trajetória do casal, a gente vive de verdade mesmo, tá? Uhum. A gente se sente muito empático, tem casos que a gente acaba se envolvendo mais, né? A gente torce por todo mundo, mas tem casos que você, às vezes, está faltando uns 8 dias para o teste, você está se lembrando. Já aconteceu comigo de eu não dormir a noite anterior porque eu sabia, pô, cara, esse caso aqui é um caso muito difícil, né? Então, sem dúvidas, nós somos empáticos, eu particularmente sou muito. Eu comemoro muito junto quem já engravidou comigo, quem está tentando engravidar comigo, sabe como é. E a gente, né, tem que lidar com uma medicina que é limitada, e a forma que a gente lida com ela é sendo empático, tentando transmitir amor, boa energia. Esse é um dos grandes diferenciais. Então, respondendo a sua pergunta, com certeza, a gente vive muito a trajetória dos casais, tanto a alegria quanto a dor, com certeza. E a partir do momento do positivo, Walter, essa mulher continua com um acompanhamento especial, né? A FIV em si acabou, mas ela continua tendo um cuidado extra até que momento, assim? Carol, na verdade, assim, né? O cuidado com a gravidez pós-fertilização in vitro, ele segue toda ela, tá? Uhum. Toda ela já vem de um preparo anterior, né? Uma das partes do tratamento de quem quer engravidar é explicar para a paciente que não é só produzir a engravidez, mas criar as melhores condições de saúde. Aí vem o aspecto nutricional, aí vem o aspecto de ajuste de problemas de saúde que podem estar presentes. E isso se prossegue a gravidez toda. Então, por exemplo, as minhas pacientes, eu dou alta da reprodução humana a partir do primeiro, ou segundo, ou terceiro ultrassom, dependendo de cada caso, mas eu sempre deixo disponível o contato para o obstetra conversar comigo, enfim. Então, é um cuidado que dura a gravidez toda. Eu não vou entrar em detalhes do que é feito, porque fica enfadonho, tá? Mas comigo, pelo menos, eu sou disponível a gravidez inteira. Eu só não faço pré-natal, porque eu tenho a filosofia de que reprodução humana requer dedicação exclusiva. Não tem como. Sim. Não tem como. E, Walter, toda mulher tem que fazer FIV? Não, né? Quais são as indicações de uma fertilização in vitro? Na minha opinião, toda mulher deveria engravidar sem tratamento. Essa é a minha opinião. Tá? Só que, infelizmente, a dificuldade de engravidar é um problema de saúde que, como qualquer outro problema, requer tratamento. Infelizmente, tá? Fertilização in vitro, Carol, tem várias indicações, são muitas, tá? Eu vou falar aqui algumas principais. Mulheres que têm doença de trompa, parceiros que têm alteração seminal. Existe um preconceito enorme de que a mulher, só por ser um ser humano mais complexo, ela seria mais culpada ou mais frequentemente a origem da dificuldade, o que não é verdade. Nós, homens, contribuímos igualmente para as dificuldades de engravidar, tá bom? Então, doenças tubárias, alterações seminais graves, quando outros tratamentos mais simples falharam, parceiros vasectomizados, o próprio ovário policístico, em algum momento, ele pode precisar, para uma minoria dos casos, de ser tratado ou abordado com fertilização in vitro, tá? Então, são várias as possibilidades. Essas talvez são as principais, tá? Falaram em azospermia também, enfim, a azospermia é um tipo de alteração seminal da mais grave que existe, né? Então entra ali nas causas masculinas de dificuldade, sem dúvida. E uma coisa interessante que você falou, e eu acho que nem todo mundo sabe, são dos parceiros vasectomizados, né? O homem, mesmo depois da vasectomia, pode gerar um bebê através da FIV. Eu acho isso fantástico, né? Porque a reversão da vasectomia não é 100% garantida, né, Walter? Sim. Carol, nada na vida é garantido a não ser a morte. A morte é garantida. Né? Mas a fertilização in vitro, com a tentativa de retirar o espermatozoide lá de dentro do testículo, né, é uma opção para tentar corrigir o fato de que alguns homens decidem engravidar depois de terem feito vasectomia. Sim, gravidez e fertilização in vitro, com certeza. E todas as mulheres podem fazer FIV? Ou existe uma contraindicação em algum caso, enfim? Bom, pergunta interessante, não muito comum, Carol. Basicamente, não existe contraindicação de fertilização in vitro. Existe até contraindicação de outros tratamentos, desde que eles não sejam apropriados, não deem chances de produzir a gravidez. FIV não tem contraindicação. A contraindicação da fertilização in vitro seria alguém que não tem condição de compreender o processo em si,
né? Alguém que está ali fazendo contra a vontade, mas não tem. Até uma mulher que não tem condições de saúde para engravidar poderia fazer uma fertilização in vitro, tá? E solicitar ou trazer uma outra mulher que pudesse engravidar por ela, né? Então, eu não consigo imaginar uma situação comum que contraindique FIV. Tem que ser casos excepcionais. De uma forma geral, qualquer casal poderia. Na minha opinião, ninguém deveria precisar de fertilização in vitro. Mas é um problema de saúde. A gente não acha. Sabe o que é o problema, Carol? Muita gente... ninguém acha, né, estranho tratar um problema de saúde como hipertensão, como diabetes, como obesidade. Não tem tabu, pô, eu sou hipertenso, eu tenho hipertensão, eu estou acima do peso, eu vou consultar com a Carol para que eu tente ajustar minha dieta. E as pessoas ainda, muita gente acha que não é normal, que não é, que não é um problema de saúde, acha que as pessoas não deveriam procurar. É uma doença, como outra qualquer, que pode acontecer com qualquer um, não é culpa sua ter infertilidade, e é claro que você tem que procurar ajuda. Tem gente que vive fazendo isso o tempo todo, todos os dias. É uma ciência voltada para isso. Sim, é um baita de um auxílio, né, Walter? Imagina quantas pessoas estão aí sofrendo anos e anos por não poderem gerar, sonham em ter filhos, sonham em ser pai, em ser mãe, e simplesmente esse tabu impede a pessoa de dar um passo além, né? De dar um passo à frente do grande sonho, do grande objetivo, às vezes, da pessoa. Exatamente. Infelizmente, é um tabu, tá? É um tabu muito grande. E, assim, a gente vê essa restrição em vários aspectos, né? Tem gente que quer fazer fertilização in vitro e tem pessoas da família que são contrárias. Tem muitas pessoas que engravidam fazendo fertilização in vitro e não se abrem sobre o assunto. Nunca contam, né? Não contam. Acham que tem algum erro em dizer para alguém que houve. Gente, é um problema de saúde que está sendo tratado por uma tecnologia médica que foi desenvolvida para isso, tá? Então, é uma dificuldade nossa de aceitar que é uma coisa normal. Qualquer doença é tratada. Infertilidade não pode tratar. Então, não faz... Pelo menos na minha cabeça, né? Na minha cabeça. Disse tudo. Eu penso igual. Eu falo muito, Walter, sobre tratamento natural da fertilidade, né? Sobre as pessoas tomarem um cuidado, cuidarem do corpo delas para preparar esse organismo para engravidar, a história do preparo pré-gestacional, né? Que é muito importante, independente se a pessoa vai engravidar por FIV ou se vai engravidar natural. E aí muita gente acha que eu sou contra a FIV. Não é isso, tá? Pelo amor de Deus. Eu sou contra a pessoa, às vezes, perder o sonho da vida por não buscar ajuda, por não buscar tratamento. Mas, infelizmente, a gente vê também muita gente disseminando a FIV como única solução para as coisas, né? E não é bem por aí, que nem a síndrome do ovário policístico, o pessoal até tem comentado aqui, né, nos comentários da nossa live. Existem mulheres com SOP que precisam ir para uma FIV, sim, mas a grande maioria não precisa, né? E quando você falou que por você, né, pelo nosso sonho, nenhuma mulher precisaria de uma reprodução assistida, eu acho que você traduziu exatamente o que eu penso, sabe? Quem nos dera que a gente não precisasse, né, ter um tratamento para isso, não precisasse, né, enfim, fazer uma fertilização in vitro. Mas se a pessoa realmente tem um problema de infertilidade, por que não, né? Por que não buscar ajuda? Por que não ir atrás? Então, perguntando aqui sobre a questão dos valores, né? Muita gente falando, quanto custa, quanto é em média, mas é muito caro, mas eu não tenho condição. E eu acho que esse é o principal tabu, assim, de longe, né, em relação à FIV. Conta para mim, qual que é essa questão do valor da FIV? O que existe disso? Tá bom. Carol, assim, como médico, não é ético eu divulgar valores e nem comparar valores, né? A gente não pode. Uma outra coisa que é importante da gente ter em mente, que eu sempre explico para os casais. Custo, preço e valor são coisas totalmente diferentes, né? As pessoas investem o recurso financeiro que elas têm naquilo que elas acham que vale a pena, né? Uma fertilização in vitro com o mesmo custo pode representar um grande valor para um casal e valor nenhum para um casal que não quer ter filho ou não está disposto a lidar com isso. Então, o valor das coisas depende muito com a forma que você enxerga e não o preço que está na etiqueta. Bom, falando sobre o custo da fertilização in vitro, eu já ouvi falar que tem gente que posterga muito o sonho, né, porque tem medo do preço. Bom, uma coisa que tem que ficar claro, Carol, é o seguinte.
O custo, o valor, o preço que se investe numa fertilização in vitro depende de uma série de fatores, tá? Depende do que o médico cobra de honorário para supervisionar, né? Então isso varia muito. Depende do que o médico acredita que sejam recursos necessários ou não. Existe uma discussão gigante por aí, né? Tem muita gente que acredita que muitos dos recursos que são usados atualmente em fertilização seriam dispensáveis. São recursos que acrescentam custo sem acrescentar resultado. Eu, em particular, eu sigo dessa linha, eu sou muito técnico, né? Eu gosto do que funciona e o resto eu não gosto. Eu gosto de valorizar o dinheiro dos meus casais. E tem muito programa, Carol, bacana, tá? Muito bacana, que dá acessibilidade muito grande. Eu sou um ativista, olha, eu desconheço, eu posso estar mal informado, mas eu desconheço alguém que tenha um programa de doadora de óvulos tão grande como eu tenho aqui na minha região. Devem existir maiores, eu tenho muitos. Dentro dos programas de doação de óvulo, existem isenções de custo de tratamento que vão de 80, 90 e 0 de custo. Isso significa que uma mulher que precisa de fertilização in vitro, se for bem triada para o projeto correto, ela pode fazer a fertilização in vitro sem custo. Ela ganha medicação, ela ganha honorário médico, ela ganha tudo. Se um valor X ou Y é barato ou caro, eu não sei, mas se você pode fazer um tratamento gratuitamente, isso é acessível? Eu gosto de acreditar que é acessível. Se não for acessível de graça, eu não sei o que é neste planeta. E acredite, nós temos muitas pacientes, eu já vi algumas aqui, que já tiveram acesso a esses tipos de programas, elas sabem que isso é verdadeiro e é real. Quanto antes você procura, melhor. Com certeza, com certeza. E, doutor, a Amália comentou aqui que o grande medo dela é fazer um investimento alto e não ter o resultado. Aham. E, é claro, a gente sabe, né? Nenhum de nós é Deus. E, como você falou, a única garantia que a gente tem na vida é a morte. Com Mas certeza. estima-se, uma estimativa mesmo, né? Qual que é a estimativa de uma FIV dar certo? Quantos % de chance existe em cada procedimento? Muito bom. Carol, essa aí é uma das perguntas principais, né, que aparecem no consultório. Número 1, não existe garantia de resultado. Se alguém em algum momento der esse tipo de garantia, ou não está bem informado, ou está informando mal. Não tem outra opção. Não existe para ninguém neste mundo 100%. Se eu for fazer uma FIV e precisar, meu e da minha esposa, por exemplo, eu não tenho garantia de 100% de sucesso. Tá bom? Muito bem. Outra coisa. Se você está com medo do fracasso, você não pode nem sair de casa. Porque qualquer coisa que você faz no teu dia a dia pode não dar certo. Quanta coisa a gente faz que pode não dar certo? Você pode abrir um negócio e não dar certo. Você pode abrir um consultório de nutrição e não dar certo. Né? Ainda assim, você não deixa de tentar porque a chance é pequena. Tem gente que fala, olha, você tem 50% de chance de ter gravidez com tratamento. Fala, pô, mas eu vou investir. Quanta coisa você faz inconscientemente na tua vida que tem bem menos do que 50% de chance de funcionar, tá? Então, assim, eu acho que esse argumento de que eu não vou tentar porque pode não dar certo, eu acho pouco forte esse argumento. O problema, Carol, principal é que é o seguinte, a probabilidade de uma fertilização in vitro dar certo depende de 1 milhão de fatores, mas principalmente do perfil do casal. Muitas vezes, o perfil do casal, é o principal. Os grandes responsáveis, muitas vezes, pelo sucesso são casais de boa expectativa. E quem são esses casais? Esses casais que procuram atendimento logo. Quem vai mais jovem, quem vai assim que possível, que não demora mais para procurar o atendimento, né? Mulheres, assim, conseguem muitos óvulos, conseguem óvulos de boa performance, podem se inscrever em programa de doadora, ter um grande desconto, sobrar recurso para uma segunda tentativa. Ou seja, o prognóstico, Carol, pode variar de 1% numa tentativa de fertilização a 90%. Quanto antes, melhor. Como você sabe o seu prognóstico individual? Não, aí você precisa de procurar um médico especialista, tá? Depende do programa, se você se inscreve previamente para fazer 1, 2, 3, 4 ciclos de FIV. Na minha opinião, depende muito também quão engajado o seu médico está na sua chance de ter sucesso. Eu acredito muito nisso, não por ser melhor, mas por se preocuparem em indicar para você o melhor caminho, tá? E isso nem sempre acontece, infelizmente.
Infelizmente, né? E, doutor, perguntaram aqui no chat se existe uma idade máxima. Até que idade a mulher poderia fazer uma FIV? Não existe restrição de idade para fazer fertilização in vitro. O que precisa ficar claro é, quanto mais para frente, na idade da mulher, principalmente, tá? O tratamento ele é meio injusto com as mulheres nesse aspecto, porque a idade da mulher costuma pesar muito mais. Mas quanto mais se adia, ou quanto mais idade a mulher tem quando ela tenta, menor é a chance dela conseguir engravidar com o próprio óvulo dela, que é uma coisa muito importante para a maioria das mulheres. Mulheres que não se importam em engravidar com óvulo doado, elas podem tentar mais para frente, mantendo excelentes chances de gravidez. Mas para a mulher que está interessada em tentar com o próprio óvulo, eu sugiro que a fertilização in vitro seja feita até os 35, 37 anos. Né? Depois, não é que não é possível. Fica mais difícil, é mais árduo, tá? Então, é complicado. Depende basicamente aí da idade da mulher e se ela quer ou não usar óvulo próprio para engravidar. Tá, Carol? Mas depois dos 40, dá um trabalhão. E, doutor, aqui eu falo muito de síndrome do ovário policístico e a gente sabe, né, da relação da SOP com a resistência à insulina e para quem não trata o diabetes. Por coincidência ou não, perguntaram aqui, né, a relação do diabetes, se existe um problema ou não, se de repente precisa de mais cuidado para fazer uma FIV, como que você encara isso? Então, Carol, em uma mulher diabética, né, as mulheres que têm diabetes, elas vão conseguir engravidar com a mesma probabilidade do que mulheres não diabéticas. O foco aqui, novamente, é na qualidade, na saúde da gestação. Se uma mulher engravida diabética descompensada, ela vai passar por uma gravidez onde a probabilidade do diabetes ficar pior é muito maior. E as consequências do diabetes virem. Abortamento, malformações fetais, né? E até risco de vida para a mãe e para o filho. Então, o impacto do diabetes é deixá-lo controlado para que se tenha controle durante a gravidez e que se tenha qualidade de gravidez. A gente quer que a mulher engravide e que tenha uma excelente gestação. É assim que se faz boa reprodução humana. Eu falo muito aqui, doutor, sobre isso. O engravidar é o primeiro passo, né? Parece que quando a gente consegue engravidar, acabou o sofrimento. Não, gente, vocês deram só o primeiro passo. Ainda tem uma gravidez inteira para cuidar, para conseguir realmente gerar, porque ninguém quer engravidar, todo mundo quer ter o bebê, né? Engravidar talvez seja a parte menos difícil de todo esse processo. E na sua opinião, quero sinceridade, hein? Olha lá. Na sua opinião, qual a importância de um preparo nutricional pré-gestacional? Para mim, todo ser humano deve se alimentar bem, independentemente do momento que ele esteja na vida. Ponto final. Ai, acabou. Gente, muito coração para esse doutor. Fala sério. Acabou. Todo ser humano, do nascimento à velhice, uma boa alimentação talvez seja uma das coisas mais importantes para a saúde como um todo. Para mim, ter saúde é a coisa número 1 na vida, depois vem gravidez, vem outras coisas. O mais importante é ter saúde. Pronto. Se você quer engravidar e ter uma boa saúde, você tem que se alimentar bem. Ponto final. Eu não sei, Carol, honestamente, se todo mundo precisa de orientação nutricional. Eu acredito que algumas pessoas conseguem se alimentar bem e ter boa saúde. Mas tem muita gente que precisa de orientação nutricional. Né? Qualquer desvio do peso, qualquer desvio alimentar requer orientação nutricional. Para as minhas tentantes, alimentar-se bem é fundamental. Né? Se isso aumenta ou não aumenta a chance de gravidez, eu não sei. Mas eu sei que para a qualidade da gravidez e para a saúde como ela são um todo. Para mim, cuidar da saúde e ter boa alimentação sempre para qualquer indivíduo em qualquer momento da vida. Ponto final. Ah, que lindo. E, doutor, quais são os exames necessários para uma mulher que vai passar por uma FIV? Como que é esse preparo, né, para esse procedimento? Bom, Carol, os exames possíveis pré-FIV são infinitos, tá? Tem exames que fazem sentido, tem exames que, na minha opinião, não fazem sentido. Tem exames que são vendidos como milagres da ciência por alguns profissionais por aí que não fazem sentido, tá? Se eu pudesse nomear aqui para você 2 exames indispensáveis, 3, na verdade, indispensáveis,
Um bom ultrassom endovaginal. Poxa vida, como um bom ultrassom endovaginal é difícil de encontrar. Segundo, espermograma. Terceiro, as sorologias obrigatórias da Anvisa. Tá? Se você quiser ser bem objetivo e prático. E o resto? Aí a gente teria que entrar numa discussão extensa que não é o nosso foco aqui, tá? Mas eu acredito que esses dois, principalmente. Um bom ultrassom endovaginal, meu Deus, como é difícil de achar. Eu não sei como que é aqui, né? Mas, assim, esse negócio de fazer 1 trilhão de exame pré-FIV, eu discordo. Isso, na minha opinião, muitas vezes é insegurança do profissional ou conflito de interesse, infelizmente. Infelizmente. Conta para mim, conta para todo mundo que está aqui, Walter, o seu trabalho lindo que você desempenha aí. Tá, então, vamos lá. Eu tenho uma visão bem específica sobre a reprodução humana, tá? A minha principal visão sobre a reprodução humana é que, primeiro, a reprodução humana ela é uma área da medicina totalmente diferente das demais, tá? Porque aqui a gente precisa de uma coisa fundamental, Carol, que chama-se compliance ou adesão. Adesão significa, né, fazer de tudo para que o casal se mantenha unido a você na trajetória. E isso não é fácil. Você não aprende isso no livro, você não aprende estudando, você muitas vezes tem que ter vocação e simplesmente amar o que você faz, que pode dar muita diferença. Porque quando a gente gosta muito, isso às vezes é sentido pelo casal e ele fica, tá? Então, Carol, eu acredito que a gente tem que fazer de tudo para manter a adesão, né? A minha estratégia é tentar lidar com a reprodução humana com muita empatia e carinho, ser disponível, tá? E divulgar informações simples e práticas da reprodução humana que atinjam uma grande quantidade de pessoas. Como, por exemplo, o fato de que toda mulher deveria avaliar sua reserva ovariana. Eu já vi um monte de pobre coitado aqui mandando, doutor, e a baixa reserva? Baixa reserva é uma das coisas mais difíceis de se lidar em reprodução assistida. Porque a gente não tem boa solução para isso. O ideal seria que essas mulheres tivessem sido orientadas a avaliar a reserva ovariana, coletar os óvulos no momento mais estratégico, e hoje está fazendo FIV sem estar morrendo aí, fazendo trilhões de tratamentos. E eu acredito também que a reprodução assistida ela tem que caminhar ao contrário do que se tem feito por aí. Estão complicando demais, encarecendo demais um tratamento e transformando ele no inferno, né? Quando ele poderia ser muito mais simples, muito mais acessível, prático e objetivo. Se eu transformar uma FIV numa coisa caríssima e muito complexa, provavelmente o casal vai aguentar fazer aquilo uma vez só. E muitas vezes ele precisa repetir para ter sucesso. Se eu transformo a caminhada numa caminhada honesta, empática, né, sem conflito de interesse, reduzindo o desgaste psicológico, financeiro do meu casal, talvez eu consiga compliance para uma segunda, terceira tentativa, que é o que realmente faz os nossos casais ficarem grávidos. E não ver mentiras reconfortantes que são vendidas por aí, infelizmente. Olha que lindo que colocaram aqui no chat. Quero que você leia aí, ó. Da Guimarães. Ai, Guimarães Geise. Doutor, você não consegue? Doutor, você é a esperança que Deus me deu para procurar uma ajuda. Ah, coisa boa. Fico muito feliz. Procure ajuda, tá? Procure ajuda, pesquise bastante sobre aonde você vai. Tem projetos muito bacanas. Eu sugiro que vocês tentem fugir do convencional. Não tentem pegar só informação aqui no Instagram. Cuidado. Vão procurar outras, vão aprender outras experiências de quem já fez, tá? Cuidado disso aí. Não retirem só. Procurem entender, conhecer os projetos, tá? Tem muita coisa bacana rolando no Brasil por aí. Tá bom? Cuidado com só pegar opinião aqui no Instagram, porque eu não sei se isso é tão bom, tá? Quanto às vezes pode parecer, tá? E não acreditem nem em mim. Não acreditem em mim, não. Vamos procurar. Procura saber a forma como a gente trabalha. Escolher o profissional é das etapas mais importantes da fertilização in vitro, sem dúvida alguma. Doutor, tem o hidrossalpinge. É pior para FIV? Hidrossalpinge, Carol, é uma doença na trompa. A doença na trompa leva à fertilização in vitro, tá? Uma vez que a mulher faça a fertilização in vitro, nós consideramos que o problema da trompa está resolvido. O problema é que esse líquido da trompa, ele pode atrapalhar a implantação do bebê. Então, o que a gente faz?
você indica a FIV, porque tem doença na trompa, faz, e antes de colocar o embrião no útero, você retira a trompa e retira o fator que pode reduzir a chance de sucesso. É assim que se lida. Uhum. E também perguntaram aqui se tem alguma doença que torna a FIV menos efetiva, se tem alguma doença que é pior para quem vai fazer FIV. Isso aí é uma discussão infindável da reprodução humana. Mas assim, Carol, vou falar de uma forma muito técnico-científica, tá? Existem grandes registros, tem países como os Estados Unidos que têm um sistema de registro de FIV muito maior do que o nosso. E eles controlam muito os resultados. E eles fazem levantamentos anuais, bianuais, longos. E sabe, olha só que interessante, Carol. Parece que o motivo ou a causa que leva à fertilização in vitro não interfere nos resultados. Se um casal vai para FIV por endometriose, ovário policístico, doença tubária, fator seminal, a chance de sucesso é a mesma. Caraca, Existem que legal. dois fatores que parecem afetar a fertilização in vitro principalmente. Idade da mulher quando ela procura. Número 2, reserva ovariana. Pelo amor de Deus, mulheres. Carol, se você não faz a sua todo ano, você está me ofendendo. Você precisa... Não, mas eu já tenho os meus bebês. Você já tem os seus bebês? Tenho. Você não quer ter mais nenhuma hipótese nessa galáxia. Avalie sua reserva ovariana. Avalie. Avaliarei. Acredite em mim. Super simples, ultrassom transvaginal, você deve fazer isso todo ano. Vai gastar mais 30 segundos no teu exame e não lhe acrescenta custo algum, tá? Idade e reserva ovariana são as grandes dificuldades da fertilização in vitro. E com essa disseminação, doutor, do uso do anticoncepcional também é um problema, né? Porque às vezes a mulher usa anticoncepcional por 15, 20, 30 anos e não sabe nem como é que tá, né? Essa questão do... Se ela menstruaria, se ela tem óvulos ainda, se ela tem folículos, como que é, né? É um assunto a ser discutido também, né? Sim. O problema do anticoncepcional, Carol, não é o uso do anticoncepcional em si, tá? Não, pela pessoa não saber, né? Se ela Exato. menstruaria se não estivesse usando. O que acontece? Muitas mulheres que estão usando o anticoncepcional, elas não estão preocupadas em engravidar naquele momento. E muitas delas negligenciam a reserva ovariana, enfim. Né? O tempo vai passando e às vezes você não teve aquele planejamento esperado. E o outro fato é que algumas mulheres interrompem o uso com 40 anos, 42 anos, né? E elas às vezes atribuem isso, essa dificuldade, ao anticoncepcional. E na verdade foi uma falta de programação, ela parou ou foi tentar engravidar muito mais para frente, tá? Show. Doutor, quero te agradecer pela presença. Olha só, gente, quem está aqui assistindo já anota aí, terça-feira nós temos um outro compromisso, hein? Terça-feira. Nós vamos falar de um tema, eu acho que nesse tema aí, a Carol também vai ter muita coisa para acrescentar, né? Nós vamos falar sobre a síndrome dos ovários micropolicísticos, tá, gente? Tem muito mais mulher com síndrome dos ovários micropolicísticos por aí do que casais fazendo FIV. É muito prevalente, é muito comum, é 15%, tá? São dezenas de milhares ou milhões de mulheres portadoras. 100 milhões. Isso. A abordagem nutricional ajuda, tá? Ela ajuda sim, tá? Ela pode, inclusive, solucionar muita coisa dentro dos ovários policísticos. E tem muita forma equivocada de se conduzir ovário policístico. A gente vê isso muito. Então é um tema, depois que eu falei uma semana aqui, apareceu assim uma chuva de mulheres com ovário policístico no meu consultório. A gente vem batalhando, nem sempre é tão fácil conseguir. E é um tema de muita relevância. Então vocês já notam aí. Eu acho que ficou para terça que vem, né, Carol? Sim. Olha só, gente, terça-feira, 18h30, no horário de Brasília, no meu outro Instagram, que é o @nutricionista_Carol Faria. A gente vai falar sobre síndrome do ovário policístico e linkar isso, né, com a relação às tentantes, né, as mulheres que querem ou pretendem engravidar e são portadoras da SOP. Perfeito. E é fundamental. Quem quiser, né, participar, fica aí o convite nosso. E eu agradeço demais, Carol. Você é ainda mais simpática, né, assim, ao vivo Imagina! do que nas suas publicações. Você está de parabéns. Eu me coloco aqui à disposição. Como eu disse, eu sou entusiasta de uma reprodução humana acessível, simples, honesta, fácil de ser compreendida e que, quem sabe, com muita empatia vai te ajudar a sair dos sonhos à realidade, certo?
Doutor, uma pergunta que eu acho que merece a gente falar. Perguntaram aqui no chat como que a mulher que precisa de uma FIV, tem indicação para uma FIV, pode buscar um programa de assistência. Como que as mulheres chegam nesses programas que você citou aqui, que são semelhantes ou parecidos com o seu, mas em outros estados e até outros países? Então, eu consigo dar suporte para qualquer mulher onde ela esteja neste planeta. Fora dele, tá? A gente tem, Carol, eu tenho hoje mais da metade das minhas pacientes são de fora de Goiânia e de Goiás, tá? São de fora. E nós temos logística, estrutura para levar o tratamento a você onde quer que você esteja. Eu tenho várias. São várias. A gente despacha medicação, manda modelo de pedido, avalia, enfim, tem videoconferência. Gente, não existe distância. Agora, se você ainda assim quer alguém próximo para, às vezes, ficar uma avaliação presencial e tudo, pode me mandar aí no meu privado, pode me mandar no meu inbox aí, que eu posso orientar. Eu conheço médicos da reprodução assistida de todo o Brasil e eu vou recomendar quem segue a minha linha, né? Eu não vou recomendar quem segue a minha linha. Eu preciso acreditar que o que eu faço é bom e é honesto, senão eu tenho que parar de fazer, né? Sem dúvida nenhuma. De novo, doutor, muito obrigada. A gente se encontra, então, na terça-feira, às 18h30. Beleza pura. E aí, Carol, como é um tema mais específico, a gente pode aprofundar, quem sabe falar de questões mais técnicas. Isso aí está no interesse de todos. Pessoal, muitíssimo obrigado. Live bacana, 150 pessoas é a maior parte do tempo, tá? E agradeço a você, Carolzinha, pela simpatia. Imagina. Tá aqui, tá bom? Muito obrigada. Tá bom, gente. Tchau. Deus. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O Dr. Walter é um pouco, né? Dá para ver no olhinho dele ali o amor que ele sente, né? Pelo trabalho que ele tem, pelo trabalho que ele desenvolve, porque afinal de contas são sonhos, né? E quando a gente trabalha com sonhos, não tem como a gente ficar imune aos sentimentos de vocês. Olha só, quarta-feira que vem, 18h30, aqui no Foco na Fertilidade, a gente tem live para falar sobre vocês tentantes, sobre fertilidade, fertilidade do homem, fertilidade da mulher, endometriose, mioma, tudo que envolve, né, esse mundo de saúde da mulher. E na terça-feira e na quinta-feira, ou seja, amanhã, também 18h30, lá no meu Instagram, @nutricionista_Carol Faria, nós também temos live. Então, vocês que têm SOP, gente, síndrome do ovário policístico, síndrome do ovário micropolicístico, me acompanhem também lá no outro perfil, que lá eu falo especificamente da SOP, tá bom? Quem tem mioma, quem tem endometriose, quem está tentando engravidar, aí fica nesse perfil mesmo, que é o @foco na fertilidade. E amanhã abrimos inscrições para o programa Ser Mãe, que é o meu programa para fertilidade dos casais, um programa nutricional de preparo pré-gestacional que ajuda você a engravidar não só mais rápido, mas também de uma forma mais saudável e mais tranquila para uma gravidez segura e para um bebê genial que mama e dorme. Se você tem interesse no programa, quer mais informações sobre ele, quer entender como funciona tudo isso, quer ficar 3 meses comigo, com toda a minha equipe, dentro de um grupo de alunas e ter acesso vitalício a todas as aulas do programa, essa é a sua chance. Estamos com um grupo lá no WhatsApp para passar todas as informações do programa e é por lá que serão feitas as inscrições. Então, terminando a live, clica lá no link azul do meu perfil, que é o link que está na descrição aqui da minha biografia, e em seguida clica no botão Programa Ser Mãe. Você vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp e aí é só aguardar que eu e minha equipe estamos lá para passar todas as informações, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês e eu espero vocês na nossa próxima live.